Fala aí, galera, beleza? Flare FSP para mais um vídeo aqui do canal. E hoje, como mais uma vez aí de esperado, tá? Obtive resposta, mais uma vez, de uma professora de ciências. E na área que se diz respeito aí à refração da luz, foi feita a pergunta. E eu vou compartilhar o vídeo aqui para que vocês vejam a resposta que teve a professora diante da pergunta que eu concluí ali a ela. Eu fiz, certo? Então, sem mais delongas, vou compartilhar a tela. Está aqui o vídeo, vou soltar para vocês. Vamos lá. Ok. E agora, professora Suzana, nós vamos responder aí ao Ricardo. Ele é lá da escola João Alves dos Santos. Lá está no ano. Um abraço para você, Ricardo. Obrigada pela participação. E a pergunta dele é a seguinte: sabemos que. Curiosa a pergunta dele. Sabemos que a refração. Ó, a apresentadora já achou minha pergunta curiosa, entendeu? Ó, vejam só, a pergunta do terraplanista foi uma pergunta curiosa, porque ficou meio difícil dela entender, né, qual seria a resposta dessa pergunta. Vamos lá. Então, causa desvio da luz. Por que afirmam que um barco some no horizonte, curvatura da Terra, e não assumem a refração? Vamos lá, vou voltar aqui. Vai ter o contato. Vou voltar aqui para vocês ouvirem a pergunta novamente. E ele vai começar a transmitir. Então, por isso que a vacinação é tão importante para a gente. Vamos lá. Ok. E agora, professora Suzana, nós vamos responder aí ao Ricardo. Ele é lá da escola João Alves dos Santos, lá de Varzelândia. Está no 8º ano. Um abraço para você, Ricardo. Outro abraço. Muito obrigada pela sua participação. Por nada. E a pergunta dele é a seguinte: sabemos que. Curiosa a pergunta dele. Curiosa, sabemos não? Que a refração causa desvio da luz. Exato. Por que afirmam que um barco some no horizonte devido à curvatura da Terra e não assumem a refração? Bom, pessoal, a pergunta que eu fiz foi a seguinte: sabemos que a refração ela causa desvio, né, entre o alvo que se observa, né, o sol, embarcação, um carro a muita distância, o que seja, o objeto. Então, se a refração ela causa o desvio da luz, ou acima ou abaixo esse desvio, por que em um navio ou embarcação ela desaparece pela curvatura e não por causa desse desvio da luz, da refração, né, que ou eleva ou abaixa a imagem, né, a imagem refletida da luz? Vamos ouvir a resposta. Muito obrigada, Ricardo, pela sua pergunta. Pois é, posição aparente dos objetos. Isso ocorre devido ao desvio, né, como você mesmo disse. Correto. Toda vez que a luz ela atravessa, vamos colocar as camadas gasosas da atmosfera, né? Então tem diferentes densidades nessas camadas. Diferentes meios. Então vão ocorrer ali vários desvios, como por exemplo, na posição aparente dos astros. Quando você olha para uma estrela, você não está enxergando ela na posição exata onde ela está. Vai haver um desvio devido a essa refração da luz. Correto. Que vai atravessar a camada atmosférica da Terra. Então, nesse caso, é chamado de posição aparente. Uma luz vinda do horizonte, ela vai passar por diversas pela camadas. Atmosfera e vai sofrer ali diferentes desvios. E a gente vai acabar ou perdendo a visão do objeto ou enxergando o objeto em uma outra posição. Ah, sim, então legal. Então, a partir do momento que eu estou observando uma embarcação no horizonte, a gente pode acabar perdendo ela pelo desvio abaixo ou acima, por causa da luz, certo? E aí, por que então afirmaram convictamente que a embarcação ela some por causa da curvatura e não por causa da refração, que pode ou tanto elevar quanto abaixar a imagem? Aí a professora ficou em maus lençóis,
Tá vendo como é que é fácil pegar os professores, os estudiosos, os físicos, os cientistas, as professoras? Por que que, quando some uma embarcação no horizonte, não dizem sumiu devido à refração da luz? O Sol é aparente, então ele está numa posição aparente. A posição real do Sol não é aquela que você vê. A posição da estrela é a posição aparente. A estrela não está no lugar exatamente aonde você está observando ela. O barco, ele também não está na posição real que você está observando ele, porque a refração ou jogou ele para baixo ou elevou ele. Então, se jogou para baixo é devido à refração e essa refração que acabou ocultando o barco, e não a curvatura. Por que não usaram essa variável na hora de fazer a experimentação antes de trazer uma teoria dizendo que o barco some devido à curvatura da Terra? Posição que não é a posição real, é a posição aparente. Perfeito. Perfeito, né, professora? Ou apresentadora? Perfeito. Perfeita a minha pergunta, né? Ela não respondeu, né? Porque eu perguntei se sabemos que um barco ele some, a refração ela causa desvio da luz. Se o barco some no horizonte, então por que não assumir que ele sumiu devido à refração, já que temos refração no Sol, já que temos refração nas estrelas, já que temos refração vinda de algo observado no horizonte? Por que não assumiram também a refração, que é a causadora da ocultação do alvo, em vez de falarem que é a tal curvatura da Terra? E ela não respondeu. Ela respondeu outra coisa e não respondeu a minha pergunta. Bom, então o vídeo é esse, pessoal. É mais uma pergunta feita aqui no programa. Esse aqui é um programa de TV que acontece ao vivo. E eu tive fazendo perguntas aqui e está sendo bem interessante porque eles estão respondendo e eles podem estar caindo na real, né? Forte abraço, Flare FSP, até um breve vídeo e valeu, é nóis, fui!